responsabilizar por um erro cometido dentro do seu relacionamento pode não ser uma tarefa muito fácil, nem para você e nem para sua parceria. Porém, quando a gente consegue assumir o papel dos erros cometidos dentro da nossa relação, a gente consegue modificar um padrão disfuncional e tornar o padrão do nosso relacionamento um padrão mais funcional e saudável. É por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é autorresponsabilidade e como podemos aplicá-la dentro do nosso relacionamento. Hoje é dia de Comunica Casal com Luísa, sua psi, e antes da gente iniciar o vídeo, já deixa o seu like, clica em se inscrever e a gente vai iniciar agora essa jornada da autorresponsabilidade. Quantas vezes você e a sua parceria já não deram interpretações equivocadas um sobre a fala do outro? Quantas vezes você já não tentou expressar de maneira clara, objetiva e humilde aquilo que você estava sentindo e acabou se tornando uma pessoa agressiva com a sua parceria? Chegou a hora de você e a sua parceria dizerem adeus aos mal-entendidos e às brigas constantes dentro da relação de vocês. Afinal, chegou o método Comunica Casal 2.0 para que você e a sua parceria possam transformar a relação de vocês por meio da comunicação. Afinal, a única fórmula para viver um relacionamento saudável é a comunicação assertiva. Se você deseja viver em harmonia com a sua parceria, se você está com disposição para transformar esse relacionamento em um relacionamento saudável, seguro e estável, chegou o momento. Clica no link que vai estar aqui na descrição e dê esse passo por vocês. Na hora de resolver um conflito com a sua parceria, como que você tem lidado com os erros que você cometeu? Você culpabiliza a sua parceria pelos erros cometidos por você ou você consegue ser assertivo e falar: me desculpe, eu sei que eu errei? É muito comum quando nós percebemos que erramos ou quando alguém pontua um erro na gente, a gente assumir uma postura agressiva e querer contra-atacar, se justificar. Isso nada mais é do que uma necessidade de sobreviver ao meio. Porém, quando a gente tem essa tentativa de sobreviver, a gente acaba se distanciando de se conectar com a nossa parceria. Afinal, a gente precisa entender que os erros cometidos foram nossos e não por conta da nossa parceria. E toda ação gera uma reação. Se eu vou culpabilizar a minha parceria por um erro que eu cometi, a minha parceria vai me culpabilizar por alguma coisa que ela também fez. E vai virar um jogo de culpa e não uma resolução de conflitos saudável. Autorresponsabilidade é quando você consegue reconhecer um erro que você teve diante de um conflito do casal. A gente precisa entender, você precisa entender, que todos os conflitos que você passa dentro do seu relacionamento nada mais é do que responsabilidade de ambas as partes. A gente tende a achar que um conflito vivenciado é culpa do outro e que nós não temos nada a ver com isso. Porém, todos os conflitos vivenciados pelo casal, eles são de responsabilidade de ambas as partes. Claro que em algum momento vai estar mais sobre a sua responsabilidade e em outros momentos sobre a responsabilidade da sua parceria. Mas isso não significa que não precise ser resolvido pelos dois. E resolução de conflito nada mais é do que a gente lidar ou resolver um conflito, uma queixa, um momento desafiador sendo vivenciado dentro do relacionamento. E essa forma de lidar e de resolver um conflito pode passar por algumas formas. Uma forma mais passiva, em que você se fecha para o que o outro está pontuando para você. Uma forma mais agressiva, em que você quer impor que o teu ponto de vista, que a maneira como você lida com aquilo é a correta. E tem a forma assertiva, que é a forma funcional, saudável, clara e humilde de resolver um conflito, em que existe uma escuta sobre a dor do outro, sobre a queixa do outro, mas também tem a emissão, a manifestação do meu sentimento e do meu pensamento dentro daquele conflito que está sendo vivenciado. Por exemplo, pode ser que dentro do seu relacionamento vocês estejam vivenciando um momento conflituoso sobre ciúmes. A sua parceria pode sentir ciúmes de você. Como que você tem lidado com esse conflito dentro do seu relacionamento?
Talvez você não dê motivos para sua parceria para que ela tenha ciúmes. E isso pode fazer com que você tenha comportamentos mais agressivos, de atacá-la. Ah, você não tem motivos para isso, você está ficando louca, eu não aguento mais isso. E colocando mais insegurança dentro da tua relação. Afinal, cortisol, o hormônio do estresse, está sendo liberado por você e pela sua parceria. E o hormônio do estresse vai fazer a gente lutar ou fugir de alguma coisa. Vocês vão lutar um com o outro ou se distanciar. Aqui a gente precisa começar a pensar: poxa, eu não dou motivos para minha parceria se sentir assim, mas isso existe uma razão. Ela se sentir assim, existe uma razão e que pode dizer muito sobre a história de vida dela. Então, no lugar da gente atacar, da gente culpabilizar, a gente precisa gerar um senso de autorresponsabilidade no sentido de gerar confiança e segurança nessa relação. Se você vê uma criança chorando e diz para ela parar de chorar, é muito provável que aumente o seu choro. Você não vai passar nenhuma segurança para ela. Assim como com a sua parceria. Se você disser para sua parceria parar de sentir ciúmes, não falar mais essas coisas para você, mais insegurança você vai gerar nela. Então a gente precisa passar segurança no sentido de falar para ela o que você está sentindo, o que você pensa sobre a relação, sobre ela, sobre os seus medos, sobre os seus desconfortos e passar compreensão para ela sobre o que ela está sentindo. Talvez você não concorde, mas compreender é o ponto essencial de confiança dentro de um relacionamento. E isso faz a gente entender dois pontos extremamente importantes dentro de um relacionamento: ponto de vista e problemas indissolúveis. Todo casal vai ter um ponto de vista. E o que é um ponto de vista? É uma visão a partir de um referencial. Isso quer dizer que o que você pensa, o que a sua parceria pensa não é errado. Isso está partindo de um ponto de vista, de um referencial. E que referencial é esse? A história de vida de vocês, a cultura de vocês, o lugar de onde vocês vieram, como vocês vivenciaram a infância, a adolescência, os relacionamentos amorosos de vocês. Tudo isso vai impactar nos pensamentos que vocês possuem dentro dos conflitos que vão sendo vivenciados na relação. E problemas indissolúveis é que nem todo conflito vivenciado pelo casal vai ser um conflito que vai ser resolvido. A gente precisa entender que os conflitos eles precisam ser lidados. Ser resolvidos é uma consequência da maneira como a gente lida com eles e se esse conflito não está enraizado dentro de nós. Por exemplo, pode ser que você seja uma pessoa bagunceira. Isso se enraizou em você. O máximo que você pode fazer é se esforçar no seu dia a dia para lidar com esse conflito. Prestar um pouco mais de atenção, organizar um pouco mais a casa, prestar atenção no que você tem feito ali para se atentar a esse conflito. Mas não quer dizer que você vai ser 100% organizado. Então a gente precisa entender que a sua parceria e você não são certos ou errados, mas que sim, existe um ponto ali de vista, um referencial da história de vida de vocês e que nem todo conflito vai ser um conflito resolvido, mas ele vai ser um conflito lidado. Combinado? Eu queria que nesse momento você pegasse um papel e uma caneta para fazer um exercício reflexivo de autoanálise para ajudar você dentro dos conflitos do seu relacionamento. Pensa que você está vivenciando algum conflito financeiro, organização da casa, cuidados com os filhos. Quais são as ações que você tem que contribui para a perpetuação, para a fixação desse conflito central dentro do relacionamento de vocês? Agora eu quero que você pense, depois de você listar quais são as ações que você tem que perpetua, que continua esse conflito, eu quero que você pare para pensar. Quais são as ações que você possui, que você tem, que ajuda a melhorar, a lidar ou até mesmo resolver esse conflito? Também quero que você liste. O nosso cérebro, ele fica tão cheio de pensamentos durante o nosso dia que a gente não consegue olhar de forma clara, objetiva para as nossas resoluções, para os comportamentos que nos ajudam. Então é importante a gente colocar isso no papel para que a gente consiga observar. Ao observar, eu quero que você analise quais são os comportamentos que te prejudicam e que ajudam. Por quê? Os que prejudicam liberam o hormônio do estresse, que é o hormônio cortisol.
Enquanto os comportamentos que nos ajudam faz com que a gente libere hormônios de dopamina, ocitocina, serotonina que causam bem-estar e afeto com a nossa parceria. Quanto mais comportamentos saudáveis a gente tem, mais ocitocina, dopamina, serotonina a gente libera e mais senso de confiança, parceria e companheirismo teremos com a nossa parceria. E quando a gente for comunicar todos esses comportamentos que a gente conseguiu perceber nessa atividade de autoavaliação, de reflexão, a gente precisa entender que isso vai entrar como uma das formas de resolver os conflitos. Resolução de conflitos, existem várias formas, como a gente conseguiu observar no início do nosso vídeo. Mas é importante a gente entender que a forma assertiva é o caminho mais funcional e mais saudável para a resolução dos conflitos, ou pelo menos para lidar com esses conflitos. A forma assertiva é quando eu consigo ter uma comunicação clara, humilde e objetiva. No lugar de eu chegar para minha parceria dizendo: você sempre faz isso, você sempre faz aquilo, você não me ama, a gente precisa colocar nós mesmos em primeiro lugar nessa frase. Uma coisa é eu chegar para você e dizer assim: você é chato, não deu like nesse vídeo. E outra coisa é eu te dizer o seguinte: é importante para mim que você dê like nesse vídeo. Você poderia fazer isso por mim? A primeira forma soa agressiva e a segunda forma soa assertiva, humilde e clara. Então, a partir de agora, quando você for resolver um conflito com a sua parceria, eu gostaria que você utilizasse você em primeiro lugar. Fala sobre os seus sentimentos primeiro, sobre o que ela pode fazer depois. Combinado? E para contextualizar para sua parceria, você pode, em primeiro lugar, falar o conflito, o que aconteceu, qual foi o contexto. Por exemplo, você viu uma mensagem chegando no celular. Você se sentiu com ciúmes. Se a sua parceria poderia mostrar para você o que estava escrito naquela mensagem. Contexto, você e o que a sua parceria pode fazer para te tranquilizar, para te acalmar ou para fazer com que a tua necessidade seja suprida. Embora seja importante a gente estar falando sobre essa questão da autorresponsabilidade, também é extremamente essencial a gente entender que enquanto trabalhamos o nosso relacionamento, também precisamos preservar a nossa individualidade, no sentido de que todos nós teremos uma limitação. Existe uma linha muito tênue entre a gente se autorresponsabilizar e a gente se subjugar ao outro. Não é sobre ser submisso ou submissa ao que o outro está demandando, mas a gente ouvir com clareza, com humildade, de forma objetiva, é compreender a dor do outro, mas entender que a nossa dor também é extremamente válida diante desse processo. E para vocês falarem sobre o que incomoda em você, sobre a sua parceria, e o que incomoda a sua parceria sobre você, existe o jogo Stop de Casal. Provavelmente você já jogou Stop, ou em algumas outras regiões do Brasil, o famoso A Dedonha. Eu vou colocar aqui na descrição quais perguntas vocês podem colocar no Stop de Casal para que vocês conversem de forma leve, tranquila e até mesmo dinâmica sobre assuntos que podem ser um pouquinho mais desconfortáveis dentro da relação, mas sem perder a conexão. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, já encaminha para tua parceria, já encaminha para uma amiga sua que passa por dificuldades na resolução de conflitos dentro do relacionamento. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e não deixa de acompanhar as redes sociais @terapia com Luísa no Instagram e aqui no YouTube também, porque nós teremos cada vez mais conteúdo sobre casal, sobre relacionamento consigo mesmo e sobre relacionamento de maneira geral.